Olá, turma! Na aula de ciência de hoje, eu quero que vocês peguem o livro de vocês, abram na página 24, livro de ciências, abre na página 24 e vamos falar um pouquinho sobre a eletricidade. A eletricidade. Então, nós sabemos que no nosso dia a dia, nós usamos muito a eletricidade. Desde o tempo que o homem começou a gerar energia, nós não podemos mais ficar sem a eletricidade, certo? E como nós percebemos a eletricidade? Em nossa casa, a gente percebe quando a gente utiliza a geladeira, não é? Olhamos para a lâmpada quando nós ligamos a lâmpada, certo? Quando nós vamos passar ferro na roupa e nos outros eletrodomésticos, não é, gente? Quando a gente quer um suco, nós passamos esse suco no liquidificador e aí precisa de energia, certo? A gente pode ver energia? Não. Não, porque é uma corrente de energia, não é? E nós não conseguimos vê-la, certo? Mas olha só, na natureza também podemos perceber a energia, a eletricidade, através das descargas elétricas. Como assim na natureza? Estão vendo esse desenho aí no livro de vocês? Olha só, esses raios que estão caindo do céu, que são os relâmpagos, eles são descargas elétricas, certo? Então, quando se aproxima uma tempestade, começa o trovão e aí aparecem esses raios das nuvens. São descargas elétricas. Então, aqui, ó, quando há quedas de raios, o recomendado é evitar ficar em espaços abertos ou embaixo de árvores, próximo às torres de eletricidade ou objetos metálicos. E caso seja dentro de um automóvel, manter as portas e janelas fechadas, certo? Então, quando ocorrer que vocês estiverem na rua e ocorrer uma tempestade, vocês terão que tomar esses cuidados, certo? Não ficar embaixo de árvore, não ficar em espaços abertos e também, se estiver dentro do carro, não sair. Tem que estar com as portas fechadas. No nosso Brasil, né, a geração de energia mais utilizada aqui é a energia elétrica gerada pelas hidrelétricas, certo? Onde a água dos rios elas são represadas e utilizadas para impulsionar turbinas que geram energia. Vamos ver como é que funciona essa usina. Então, nas hidrelétricas, a água represada sofre uma queda e faz as turbinas girarem, acionando os geradores capazes de transformar a energia do movimento em energia elétrica. Essa energia é conduzida por cabos da rede de distribuição até as cidades, certo? Mas será que essa forma de gerar energia, ela causa algum impacto para a natureza? Sim, acontece sim. Sabe por quê? Olha só, quando eles constroem uma hidrelétrica, o que é que acontece? Eles vão fazer o quê? Eles vão fazer o alagamento de uma área bem assim extensa das terras, onde muitas vezes se constrói cidades e os ambientes naturais, os habitats dos animais são destruídos. Então, se houver um local que tenha floresta, lá vai ter quem? Os habitantes dele, os animais. Aí eles começam a alagar aquele local e os animais acabam o quê? Morrendo, porque o habitat natural daquele animal foi destruído, certo? Então, causa um grande impacto para os animais, todos os seres vivos. Essa figura que tem no livro de vocês, na página 25, é a usina hidrelétrica de Belo Monte. Então, uma área, não é?
uma área muito grande, ela foi devastada, né? Foi alagada para que houvesse a construção dessa usina hidrelétrica, certo? Então, muitos animais que estavam nessa região morreram porque o seu habitat natural ele foi destruído para a construção, para a geração de energia. Então, tá aqui, ó. Foi a destruição, né, desse local foi de 500 quilômetros quadrados, certo? Então, toda essa área foi alagada. Nós temos também aqui os bons condutores de eletricidade e os maus condutores de eletricidade. Certos corpos permitem que a corrente elétrica passe com facilidade, por isso são considerados bons condutores de eletricidade. São exemplos os metais como o cobre, a prata e o alumínio. Então, quando eles vão colocar uma instalação de energia, eles utilizam o quê? O cobre. O cobre, porque ele é um bom condutor de eletricidade. Agora, vamos ver quem são os maus condutores de eletricidade. Temos os maus condutores são corpos que dificultam a passagem da corrente elétrica, conhecidos como materiais isolantes. A madeira, a borracha, o isopor, o plástico e o couro são exemplos desse tipo de material. Então, esse tipo de material, ele não vai ser um bom condutor de energia. Por isso que as pessoas que trabalham com eletricidade sempre estão com o quê? Bota de borracha, que ali é para a proteção dele. Os fios transportam a corrente elétrica são feitos de cobre porque ele é um material bom condutor de energia, enquanto o revestimento é de borracha ou plástico para evitar choques elétricos, já que esses materiais são maus condutores de energia. Então, se a gente olhar na nossa casa, os fios de energia, eles são encapados com um plástico, um material de borracha, para que evite que as pessoas tomem choque. Ele vai servir como um isolante. Vamos ver aqui o circuito elétrico. Para que um aparelho elétrico funcione, é preciso que a corrente elétrica percorra um caminho fechado dentro dos fios, sem interrupções, ou seja, um circuito elétrico. Então, nós temos como exemplo, não é, a lâmpada da nossa casa. Quando a gente ativa o interruptor, ela acende porque o circuito dela está fechado. Vem a energia dos cabos da rua e chega, quando você aciona o interruptor, ela acende porque esse circuito ele está fechado, ele não foi interrompido, certo? Vamos ver aqui também o exemplo da pilha, da lâmpada, né? E uma lâmpada pequena. Uma ponta, vamos ver a primeira imagem. Uma ponta do fio de cobre foi fixada com fita adesiva no lado negativo da pilha e a outra ponta enrolada na base da lâmpada, que não acendeu porque o circuito estava aberto, evitando a passagem da corrente elétrica. Então, aqui não foi possível passar a corrente porque um lado está desconectado. Então, o circuito está aberto. Agora, mais abaixo. A lâmpada acendeu depois de ser encostada na pilha, porque o circuito foi fechado. Aqui, ó. A outra parte do fio, a parte positiva, ó, está fechada. Então, o circuito ficou fechado e a lâmpada, ela pôde, o quê? Iluminar, certo? Gerou energia até a lâmpada. Nesse caso, a pilha serve como fonte de energia que
que permite a lâmpada emitir luz. Então, circuito fechado, houve a corrente elétrica e aí foi possível acender a lâmpada. Mas nós também devemos ter alguns cuidados com a eletricidade, certo? Cuidados com a energia elétrica. Não coloque o dedo nem introduza objetos nas tomadas, certo? Mantenha aparelhos elétricos longe de pias, chuveiros ou superfícies molhadas, porque aí a água, a umidade vai atrair o quê? Atrair a energia e a pessoa vai levar um choque. Não empine pipa perto da rede elétrica também. E não ligue vários equipamentos na mesma tomada, porque pode ocorrer um curto-circuito, certo?